Olá pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o aparelho urogenital, né? Inicialmente vamos iniciar especificamente pelo sistema urinário, tá bom? Então quais são os objetivos dessa aula, né? O que vocês têm que saber depois dessa aula? Reconhecer as principais estruturas do rim e do ureter e as partes da bexiga urinária, né? Que são os componentes do sistema urinário, diferenciar a uretra masculina e feminina, né? E analisar alguns aspectos anatômicos aí de relevância clínica no geral, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os componentes do sistema urinário? Nessa imagem esquemática aqui, ó, começando de cima para baixo, nós temos aqui os rins, né? Os rins, que são esses órgãos aqui, ó, no formato de um feijão grande, né? E esses são os órgãos aqui filtradores, né, do sangue. Daí, saindo do rim, ó, existem esses tubinhos aqui, ó, esses canudinhos, esses caninhos, que são chamados de ureteres, ureteres, um de cada lado. Os ureteres, por sua vez, ó, eles vão adentrar aqui na bexiga urinária, que depois desemboca na uretra para eliminar a urina do organismo, tá certo? Então essa é a visão geral. Isso é uma visão, né, numa foto esquemática de peças cadavéricas mesmo, né, peças reais. Esses rins aqui estão cortados, abertos, né, para você ver, né, o rim como um todo. E aqui, ó, saindo do rim, o ureter, né, o ureter. Eles vindo aqui até a bexiga urinária, né, a bexiga urinária. E aqui não está bem visível, né, mas vai sair a uretra, tá certo? Muito bem. Como que a gente visualiza isso no ser humano, né, no cadáver? Basicamente, os rins são órgãos que ficam lá no fundo, né, na parte mais posterior da cavidade abdominal. Então, nós temos que retirar aqui uma série de vísceras, né, para a gente conseguir visualizar os rins com facilidade, né. Então, ó, retiraram aqui o estômago, o fígado, né, o pâncreas, retiraram os intestinos. Quando retiram tudo, a gente vê aqui, ó, os órgãos lá no fundo da cavidade, que são os rins, certo? E olhem que em cima do rim, ó, tem esses chapeuzinhos aqui, ó. Esse chapeuzinho aqui de um lado e de outro é uma glândula, é a glândula suprarrenal ou glândula adrenal, que produz uma série de hormônios aí, tá certo? Tudo bem. Então, numa visão mais externa do rim, o que dá para a gente observar, né? Existe aqui, ó, extremidades, uma extremidade superior e uma inferior, são chamadas de polos renais, o polo superior do rim e o polo inferior do rim, tá bom? A parte lisa, né, aqui do rim é a face, né? Aqui, como a gente está tendo uma visão de frente, né, de anterior, é a face anterior do rim. E o rim possui algumas margens também que o delimitam, né? A margem medial do rim, né, aqui em cima e aqui embaixo, e a margem lateral do rim aqui, né, na extremidade lateral. Tudo bem. Isso é o básico que dá para a gente visualizar. E tá vendo que existe essa linha tracejada em branco aqui? Isso representa a região por onde entram e saem estruturas, né? O que vai entrar e sair por aqui? Artéria, veia e ureter, né? Então, a artéria, né, tá entrando no rim aqui para irrigar o rim. A veia, né, e o ureter estão saindo aqui do rim, né? É, e tudo isso daqui, né, está na região chamada de hilo renal. Hilo renal. Muito bem. Especificamente no hilo renal, né, pessoal, a gente consegue indicar uma outra estrutura ó, no interior do hilo renal, ó, que é a linha tracejada, é o hilo renal. No interior do hilo renal ó, existe um espaço. Esse espaço aqui no hilo renal é chamado de seio renal, né? E aqui onde se insere, né, a pelve, né, renal, ó, e essa pelve renal, que é essa estrutura amarelada, nada mais é do que uma dilatação do próprio ureter, né? Então, na hora que, antes do ureter ser ureter, ele começa o caminho dele aqui através do hilo renal, na região que a gente chama de pelve renal. Essa pelve renal aqui, ó, é toda essa região que está coletando, né, a urina, está coletando a urina e vai conduzir ela através do ureter. Bom, especificamente, né,
No rim, nós temos um parênquima renal, regiões, né? O córtex e a medula. E ambas vão fazer o quê? O processo de filtração do sangue para a formação do concentrado, né, de urina, né, para a formação da urina. Então, olhem aqui, ó. Olhando mais na superfície do rim, ó, tá aqui até cortadinho, ó, e rebatido, existe uma cápsula fibrosa, né? É uma membrana de tecido conjuntivo que reveste o rim, tá bom? E abaixo dela, ó, tem toda essa região esbranquiçada aqui, ó, como um todo. Toda essa região esbranquiçada aqui, ó, é chamada de córtex renal. Córtex renal, tá? E no córtex renal em específico, existem essas regiões aqui, ó, que vão se aprofundando, ó, e entre essas regiões esbranquiçadas, existem essas regiões, ó, mais escuras, né? Essas regiões mais escuras, no conjunto, são chamados de medula renal. Medula renal. E a unidade aqui, ó, da medula renal é a pirâmide renal. A pirâmide renal. Então, isso daqui é uma visão um pouco mais bidimensional, né? Mas se a gente conseguisse dissecar aqui em torno de toda essa região avermelhada, seria num formato piramidal. Né? Então, a medula renal é formada pelas pirâmides renais, né? E o córtex renal é toda essa região esbranquiçada aqui, mais na superfície do rim e que está entre, né, as pirâmides renais. E veja que essas regiões entre as pirâmides renais, né, fazem parte do córtex renal, mas todas elas ganham um nome diferente, tá? Então, essas regiões aqui do córtex que estão entre as pirâmides renais são chamadas de colunas renais, tá? As colunas renais. Muito bem. Daí, tudo que eu mostrei no slide anterior é a parte filtradora no rim, né? O parênquima, a parte funcional, né? Que é composto aqui pelo córtex renal, ó, novamente mostrando, e pela medula renal, ó, que é formado pelas pirâmides renais, né? Várias pirâmides aí renais. Muito bem. Depois que a gente produz a urina, né? Essa urina ela vai desembocar em algum lugar, né? E se vocês repararem aqui, ó, as pirâmides renais, na pontinha delas, né? Na pontinha delas, nessa extremidade, nós temos buraquinhos. Aqui são os buraquinhos onde vão desembocar, né, a urina. E essas extremidades aqui, essas pontinhas das pirâmides, são chamadas de papilas renais ou ápices, né, ou ápices da pirâmide renal. Então, o ápice da pirâmide renal ou a papila renal é onde desemboca finalmente a urina produzida aqui ao longo de todo o parênquima, né? E vai entrar aonde, ó? Vai entrar em toda essa região aqui, ó, que vai coletar a urina. E toda essa região onde vai coletar a urina são chamados cálices renais, né? Porque é como se fosse uma taça encaixando aí nas pirâmides. Essas regiões aqui, ó, dos cálices renais que estão mais próximas da papila renal, né, e são menores, ó, essas daqui são chamadas os cálices renais menores, né? Um cálice renal menor, outro, um cálice renal menor, cálice renal menor. O conjunto dos cálices renais menores, ó, por exemplo, aqui junto, ó, um cálice renal menor, um segundo e um terceiro. O conjunto aqui desses cálices renais menores forma um cálice renal maior. Um cálice renal maior. E o conjunto de todos os cálices renais maiores vão desembocar nessa região dilatada aqui, que é chamada de pelve renal, que a gente já tinha visto, né? Então, a pelve renal é a junção dos cálices renais maiores e a pelve renal se continua como ureter, certo? Isso é a parte que vai conduzir a urina aí para fora do rim. Daí, a gente vai descendo com os uretérios e os uretérios vão desembocar exatamente nesse órgão aqui, que é a bexiga urinária, né? Então, a bexiga urinária, basicamente, ela é formada por uma parede muscular, tá? Uma parede de músculo liso, né? Esse músculo da bexiga urinária a gente chama de músculo detrusor, tá?
músculo detrusor, que é o músculo responsável por, quando se contrai, por expulsar aí, né, a urina através da uretra, né, através da uretra. E internamente, né, a bexiga é revestida aí por um epitélio, né, que é um epitélio cuboide, né? Então é um epitélio simples, né? Só tem aí uma camadinha e é um epitélio cuboide, né? E que ele tem uma propriedade de conseguir se distender, né? De se distender para poder armazenar a urina, né? Então essa é o epitélio que compõe a mucosa aí da bexiga urinária. Bom, aqui vocês conseguem ver três buraquinhos no interior da mucosa. Três buraquinhos que nós chamamos de ósteos, né? Então tem dois ósteos aqui na região mais posterior, né? Ó, que são os ósteos dos ureteres, onde está entrando os ureteres, né? E temos aqui um ósteo por onde sai, né, a urina para entrar na uretra, que é o ósteo interno da uretra. O ósteo interno da uretra. E o ósteo interno da uretra vai seguindo aqui através da uretra e vai desembocar no ósteo externo da uretra, né? Que aí vai estar em locais diferentes de acordo com o sexo masculino ou feminino. Bom, além disso, vale vocês separarem ó, que existe um músculo esfíncter aqui, ó, externo da uretra. Então é um músculo circular, né, um músculo esfíncter que envolve aqui a uretra, né? E ele controla, né, de uma forma voluntária, né, a liberação ou não da passagem da urina através da uretra. Bom, então isso daqui é o básico que vocês têm que conseguir visualizar. E quais as diferenças do sistema urinário entre os sexos biológicos, né, o sexo masculino e o feminino? Então, começando pelo sexo feminino, né, toda a parte aqui até chegar na uretra é a mesma, basicamente, né? Então, temos aqui, ó, o rim, a pelve renal, o ureter, entrando aqui na bexiga urinária, aqui temos a bexiga urinária e a uretra feminina. A uretra feminina vai desembocar na região da vulva, né? Na região da vulva, numa parte aí mais anterior, né? Da vulva feminina. E a uretra feminina, ó, ela veja que ela é bem curta, né? Então ela tem um comprimento menor. Enquanto no sexo masculino, né, nós temos aqui ó, o rim, a pelve renal, o ureter, tudo igual. Aqui o ureter ele vai atravessar, ó, numa região ó, onde vai ter outras glândulas aqui que vão se juntar, né? Que vão se juntar depois na uretra, né? Então, o ureter entra na bexiga, só que quando a urina aqui, ó, vai sair da bexiga, ó, vejam que existem outros tubinhos aqui se comunicando com a uretra masculina, que ela é bem mais longa, né? Então, vai entrar na uretra masculina aqui também, os ductos, né, para poder eliminar aí, por exemplo, os espermatozoides, né, através do ducto ejaculatório vai entrar os espermatozoides, né, e também existem ductos aqui de algumas glândulas que liberam aí fluidos, né, lubrificantes, né, fora que existe essa estrutura aqui, ó, em volta da uretra, ó, que é a próstata, né, a próstata. É que a gente vai ver com mais detalhes em outra aula, né? Muito bem. Então, saindo a uretra aqui da bexiga urinária, ó, veja que ela é bem comprida, ela atravessa toda a próstata e vai ao longo de todo o comprimento do pênis até desembocar nesta região final do pênis, que a gente chama de glande. Tá certo? Tudo bem, alguns comentários clínicos de algumas coisas comuns, né? A famosa pedra no rim, né? Nós temos os cálculos renais que a gente chama de nefrolitíase. Litos é pedra, né? Nefro é rim. Então, nefrolitíase é a pedra no rim, né? Ou os cálculos renais. Então, existem múltiplas causas, né? Para se formarem os cálculos renais, né? Acúmulo de sódio, de cálcio, de colesterol, enfim, e que isso vai se aglomerando aí ao longo da filtragem do sangue pelo parênquima renal e vai desembocando aqui esses substratos que vão se aglomerando e formando os cálculos, né? Que podem eventualmente até obstruir aí a passagem de urina. Bom, além disso, o rim ele tem uma função primordial de
filtrar o sangue acerca de uma série de substâncias, né? Então, eventualmente, quando a pessoa tem o que a gente chama de insuficiência renal, né? Ou seja, tem uma perda do funcionamento do parênquima renal, pode ser necessária a indicação da famosa hemodiálise, que é nada mais, nada menos do que uma filtração artificial do sangue, né? Então ela vai fazer parte aí do papel do rim, né? Então se conecta aí a pessoa numa máquina, né? E o seu sangue vai passar todo pela máquina e voltar para o seu corpo, agora filtrado. Tá bom? Tudo bem, pessoal. Isso é o básico aí para a gente começar do sistema urinário. Bons estudos para vocês.